Olá, internauta, um grande prazer estarmos aqui juntos novamente para mais um debate na TV FPA Abramo, a Fundação Perseu Abramo, envolvida com os temas de atualidade e discutindo com aqueles que são personalidades, que são os protagonistas de parte importante dessa temática que nós temos tido a oportunidade aqui de trazer. Hoje nós temos a grande honra de termos conosco Luiz Dulce, professor, dirigente sindical, deputado, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República entre 2008 e 2010. Foi o primeiro presidente da Fundação Perseu Abramo, 17 anos atrás, quando foi constituída a Fundação. E hoje o nosso ex-ministro exerce uma atividade não menos importante no Instituto Lula, cuidando das iniciativas de integração da América. Dulce, muito obrigado, bem-vindo. O que você nos diz dessa nova tarefa que você vem realizando junto com o Instituto Lula? Bem, bom dia. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Acho excelente essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo de promover debates desse tipo, e os novos meios tecnológicos permitem também, tornar disponíveis certas reflexões para um conjunto mais amplo de pessoas, tanto do partido, militantes, dirigentes, quanto pessoas interessadas de maneira geral. Bem, eu, de fato, como você disse, sou hoje um dos diretores do Instituto Lula, e no Instituto, na parte nacional, assessoro, colaboro com o presidente Lula nas questões políticas e sociais. E na parte internacional, sou responsável por uma das duas grandes iniciativas do Instituto voltadas para a realidade global. O Instituto trabalha com a cooperação para o desenvolvimento da África e trabalha com a integração da América Latina. Eu sou responsável por essa dimensão do trabalho internacional do Instituto. E vamos realizar, inclusive, no final do ano, no Chile, um grande seminário sobre os desafios da integração latino-americana, em parceria com a CEPAL, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a CAF, e para o qual nós esperamos contar com a colaboração também da Fundação Perseu Abramo. Então, todo esse trabalho, assessorando o presidente Lula nas suas atividades nacionais e internacionais, e trabalhando muito pela questão latino-americana. Como é essa atividade que você está tendo possibilidade de participar, mas ao mesmo tempo tendo condições de observar, de um ex-presidente? Porque na tarefa de exercício de um cargo é exposto a uma série de demandas, de posicionamento, e de maneira geral, após o encerramento do exercício dessa função, tende a ter uma função, digamos, menos importante, mas não se consegue perceber isso nas iniciativas do presidente Lula. Então, como é que está sendo essa experiência de participar do Instituto Lula com tantas demandas, ainda que seja numa posição de condição de um ex-presidente? Bem, é fascinante, antes de mais nada, e às vezes um pouco intrigante para saber, porque, ao contrário da maioria dos ex-presidentes, que não todos, mas a maioria, em geral, um ex-presidente tende a se retirar, quer dizer, se afasta da vida política ativa, a menos que tenha planos de retorno, etc., que não é o caso do presidente Lula, ele já disse isso. Mas se dedicar a outras coisas, tarefas humanitárias, tarefas de reflexão, muitos vão escrever livros, de memórias. E o Lula, ao contrário, é uma pessoa inteiramente presente, como ator, como personagem, como protagonista, quer dizer, ele não se afastou, mudou de função, e ele é muito cioso também de respeitar o papel da presidenta Dilma, as atribuições institucionais de quem está no governo. Ele não está mais, então ele é muito cioso de agir em função daquilo que ele é hoje, um ex-presidente, um líder político, sem papel institucional definido. Mas seja na vida política interna, seja no mundo, o Lula está vivíssimo, ativíssimo,
pensando sobre as questões. Ele, para que você tenha uma ideia, ele chega no Instituto sempre às 9, 9h30 da manhã, todos os dias, vai ao Instituto todos os dias, quando não está viajando a trabalho, né, pelo país e pelo mundo, e sai às 8, 9 da noite. Tem uma agenda tão intensa quanto tinha quando era presidente da República. Dialoga com os diferentes setores da sociedade brasileira, movimento sindical, movimentos sociais, empresariado, intelectualidade, juventude, né, permanentemente, e recebe autoridades do mundo inteiro. Na semana passada, o ex-presidente do Panamá, Martim Torrijos, teve com o presidente Lula. Praticamente não há semana em que ele não receba um líder político, né, da África, da Ásia, da Europa ou da própria América Latina. E não só recebendo, mas tomando iniciativas. Depois que o Lula deixou de ser presidente, ele já visitou todos os países da América do Sul, alguns 3 ou 4 vezes, quase todos da América Central e do Caribe, né? Já foi a Cuba várias vezes, ao Panamá, a República Dominicana, Haiti. Então é uma atuação muito intensa e nesse sentido é muito gratificante. E às vezes desafiador, porque a qualidade, a responsabilidade, o ritmo da agenda são muito parecidos com o que ele tinha quando era presidente. Só que a equipe de trabalho não é parecida, né? Um presidente da República tem os seus ministros, assessores, centenas de pessoas que trabalham com ele, e no Instituto Lula a nossa equipe é pequenininha. Isso é desafiador, mas é muito gratificante. Eu sempre trabalhei com Lula desde os anos, não profissionalmente, mas digo, como dirigente do PT, né, colaborando com ele. Eu fui vice-presidente do partido quando ele era presidente, durante um período, e é muito gostoso trabalhar com o Lula. Tem um aspecto político, mas tem um aspecto humano, né? Ele é muito legal, muito agradável, mesmo em crises, problemas, é sempre muito gratificante trabalhar com o Lula. Esse é um tema sobre o qual nós não temos grande acúmulo de conhecimento sobre o papel do ex-presidente. Em breve, essa questão vai se consolidando cada vez mais, porque, infelizmente, a nossa trajetória é de um país com pouca experiência democrática. E cada ex-presidente que nós tivemos, pelo menos que estão vivos, tiveram trajetórias distintas, não é? No caso do presidente Sarney, continuou na política como candidato ao Senado, enfim, com uma vida ativa partidária. Itamar Franco também, né? Itamar Franco. Acabou voltando a disputar cargo eletivo e tudo. O presidente Collor na mesma situação, também. Não é? O ex-presidente Fernando Henrique e o ex-presidente Lula, de certa maneira, não seguiram numa carreira de disputa de eleições, mas permanecem ativos, cada um a sua modalidade, dentro da sua expectativa. E só para ainda concluir essa parte inicial a respeito das suas novas tarefas, digamos assim, acompanhando o presidente Lula, quantidade de informações, o aprendizado que se tem durante esse período que se está numa posição estratégica muito estafante, tensa, intensa, como isso termina sendo sistematizado e aproveitado para socializar esse tipo de conhecimento? Há uma preocupação dentro do Instituto que você tem tido? Nós vamos falar em breve agora do seu livro, que foi uma experiência que você teve também. Mas, para concluir, dentro do Instituto Lula, como é que vocês trabalham com essa expectativa de transferir maior quantidade de informações e análises a respeito da experiência de governo? Há essa preocupação, sim. Não só porque nós valorizamos essa experiência, né? Mas também porque no mundo inteiro as pessoas demandam isso do Lula e do Instituto, né? Ele, para que você tenha uma ideia, foram dezenas, acho que são 60 e poucos títulos de doutor honoris causa que foram concedidos ao Lula, né? Em todos os continentes. Na Índia, né? Na Europa, vários, nos Estados Unidos, grandes universidades, no Brasil e em outros países da América Latina. E foram concedidos em função da sua experiência de governo, quer dizer, daquilo, né, que durante os 8 anos de Lula, e também agora com 2 anos e meio da presidenta Dilma, o Brasil avançou do ponto de vista econômico, social, né, democrático. Então,
palestras. O Lula é sistematicamente convidado a fazer palestras pelo mundo afora, algumas remuneradas, outras não, né? Grandes organizações de trabalhadores, grandes organizações científicas, acadêmicas convidam o Lula para fazer palestra, mas também entidades empresariais. E quando a gente indaga, né, palestra sobre o quê? Não querem apenas que o Lula opine sobre a situação econômica e política internacional, também, mas querem que ele fale por que o Brasil deu certo nesses últimos 10 anos. Quer dizer, qual é a razão do sucesso, né, dos governos democráticos e populares no Brasil. Eles partem, ninguém no mundo põe em dúvida, né, esse sucesso, que obviamente não significa que tenha sido perfeito, que não haja, né, desafios e novos problemas que vão aparecendo até fruto das transformações realizadas. Mas você conhece isso, mas para falar para os nossos interlocutores, né, nossos internautas, só na França saíram 6 ou 7 livros sobre o Lula e sobre esse período dele na presidência da República. Na Itália, mais, 10 ou 12. Na Inglaterra, 8 ou 9. Né? São livros de gente, às vezes, até conservadora, ou de centro. Né? Nem sempre são pessoas de esquerda. Mas são livros que constatam, e são escritos a partir daí, que o Brasil deu, de fato, um salto histórico nesse período. Que o Brasil mudou de patamar, né? Em relação à sua própria vida, quer dizer, à vida da sua população, aos direitos econômicos e sociais, né? À sua realidade produtiva, mas também mudou de patamar do ponto de vista do seu lugar no mundo. Esses livros refletem, e tem documentários de televisão, né? Tem centenas de trabalhos acadêmicos, universidades que não tinham setores dedicados aos estudos sobre o Brasil e que passaram a ter em diversas regiões do mundo. Outro dia nós recebemos um livro publicado na Coreia do Sul, né? É uma antologia de discursos que o Lula proferiu quando era presidente da República, publicado na Coreia do Sul. Né? Então, ele é hoje considerado um dos mais respeitados e respeitáveis líderes internacionais. E é a partir desse sucesso, né, do governo brasileiro que ele é chamado a opinar também sobre outros problemas do mundo. Aí problemas gerais, problemas globais, multilaterais. Né? Você falou do papel dos ex-presidentes. Eu sempre achei, eu tive uma certa amizade pessoal com o ex-presidente Itamar Franco, por exemplo, e achava um desperdício que uma pessoa com a experiência política que ele teve, como senador, como governador de estado, como presidente da República, né, ficasse fora da vida do país, ou então exercendo uma função internacional. São funções importantes. Né? Nos Estados Unidos, os ex-presidentes têm uma participação ativa na vida do país. Eles não interferem, não ficam, né, tentando agir como se fosse presidente da República, não. Mas têm uma participação muito ativa. São considerados acervo, né, são considerados riqueza do país. No Brasil, não. E eu acho que, nesse sentido, a conduta mais proativa do Lula, né, de ter perfeita clareza de que não é mais presidente da República, né, e quando colabora com o governo federal, colabora sempre a pedido da presidenta Dilma, né, e ciente e cioso de que não faz parte da equipe de governo, etc. Mas isso não significa que quem está fora do governo não possa colaborar com o próprio governo e com o país de um modo ativo. Quer dizer, é um certo preconceito essa ideia de que quem sai do governo tem que se aposentar. Né? E o país, às vezes, perde uma riqueza de reflexão e de ação. A mesma coisa vale para quem foi governador do Estado, né, em âmbito estadual, ou para quem foi prefeito em âmbito municipal. Né? Então, eu acho que essa atitude do Lula, esse modo de ser, vai contribuir até para mudar um pouco, na prática, a percepção da sociedade brasileira sobre o papel dos ex-presidentes. Muito bem. Agradecer aos internautas que nos acompanham. Estamos aqui no mais uma oportunidade de debate sobre temas do nosso tempo, tendo condições aqui de dialogar com o ex-ministro Luiz Dulce. Luiz Dulce é um homem do seu tempo, ele, na sua fala, demonstra o quanto ele está inserido no contexto que nós todos vivemos e
queremos agora, então, iniciar o segundo bloco de nossa entrevista, tendo em vista que a primeira parte discutimos um pouco a trajetória do ex-ministro Dulce e suas funções atuais à frente do Instituto Lula. E agora queríamos entrar no tema do Brasil. O Luiz Dulce é professor e fez questão, certamente, de socializar uma parte do seu aprendizado quando exerceu uma função estratégica no governo do presidente Lula. E ele terminou produzindo este livro, Um Salto para o Futuro, que foi publicado aqui pela Fundação Perseu Abramo, está disponível, todos os interessados podem buscá-lo junto ao sítio da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br. Também é possível, nesse endereço, ou no nosso Twitter ou no Facebook, você fazer a sua contribuição, a sua questão para o ministro Dulce. No quarto e último bloco, nós temos a oportunidade de trazer as questões para que o próprio ministro tenha a oportunidade de se manifestar. Em relação ao seu trabalho de compilação e de sistematização de questões que foram pontuantes da atuação do governo do presidente Lula, como é que você vê essa herança que foi construída entre 2003 e 2010, à luz de um certo pessimismo que nós temos hoje, exposto por alguns analistas e muito presente na nossa mídia, chamando a atenção que o Brasil aparentemente está à beira de um abismo, que a situação é desgovernante do ponto de vista econômico. Esse pessimismo é paradoxal em relação à contribuição do seu próprio livro em denominar um salto que o Brasil viveu em tão pouco tempo. Como é que você trabalha com as questões que estão colocadas hoje, que o Brasil aparentemente estaria sendo uma nau sem rumo? Como é que você vê isso, Dulce? Bem, depois eu queria dar uma palavrinha sobre o livro, porque vamos vamos voltar, claro. É que eu escrevi o livro sobre os 8 anos do governo Lula, né? Sim. Eu comecei a escrevê-lo no final do governo, no sentido de dar um testemunho. Eu fui ministro durante 8 anos, e antes disso tinha sido dirigente do PT, né? Desde a fundação, porque eu participei da primeira executiva nacional, fui o secretário de organização, inclusive na prática da primeira executiva. Então eu me senti na obrigação, inclusive, de dar um testemunho, mas também porque eu queria fazer um livro que falasse da experiência de governo e das transformações econômicas, sociais, políticas, culturais profundas que foram realizadas no Brasil, né, a partir de 2003, de uma maneira acessível ao leitor médio, né, e não só ao especialista. Eu sempre parti desse princípio, que o nosso projeto é um projeto de maiorias, né? O PT se tornou governo graças ao apoio da maioria da população, e esse apoio foi construído ao longo do tempo, né, numa política de acúmulo de forças, para usar um termo antigo. Então, se isso é verdade, e o discurso do Lula é sempre a melhor demonstração disso, quer dizer, é possível falar de coisas, às vezes complexas, né, de maneira simples, sem negar a complexidade de determinados problemas, mas compartilhar com as pessoas comuns, com o cidadão comum, né? Então, eu tentei mostrar isso. Mas pegando a sua pergunta, Márcio, acho que é fruto da luta política, na verdade, né? Basta ler a imprensa estrangeira, quando fala do Brasil, para perceber, qualquer imprensa estrangeira, mesmo publicações conservadoras, mesmo publicações liberais ou neoliberais, que não se identificam, né, com os fundamentos morais, culturais e políticos do nosso projeto democrático popular para o Brasil, mas a imprensa internacional, ela fala do Brasil como um país que tem desafios, como todos os países do mundo hoje. Não há nenhum país no mundo que não tenha desafio, né? Mesmo a China, até porque existe uma crise internacional, então todos os países se defrontam com essa crise e sofrem o impacto dela, né? Mesmo países como a China, que é um pouco o emblema, né? Se for mencionar os Estados Unidos, nem se fala, a maioria dos países da Europa, etc.
O Brasil também tem desafios. Agora, apresentar o momento atual do Brasil como um momento de crise, né, não faz nenhum sentido. E a imprensa estrangeira não apresenta, porque lá seria visto como, né, como uma tremenda forçação de barra. Né? Vou dar um exemplo da economia, que você conhece melhor do que eu. Poucos países no mundo, nesse momento, estão crescendo acima de 2%. A China, né, que caiu de 11 ou 12 para 7, etc., 6, né, fala-se de 7, 7,5, né, também caiu a China, mas caiu de um patamar muito alto. Países africanos, a África está crescendo em média 5% ao ano, né, talvez cresça um pouco menos, mas 4%. Agora, países industrializados, países desenvolvidos, praticamente nenhum está crescendo acima de 2%. Os Estados Unidos acabaram de comemorar agora a previsão de que vão crescer 1,5%. Né? Grande parte dos países europeus industrializados, na verdade, ainda está em recessão. A Itália, que é um país que eu, por razões até familiares, acompanho muito, né, continua em recessão. Eles estão comemorando a perspectiva de não ter crescimento negativo, né, de não ter retrocesso econômico, a partir do ano que vem. A Inglaterra continua com dificuldades, quer dizer... então, o fato do Brasil estar crescendo menos do que cresceu antes, né, mas continuar crescendo, caracteriza que não existe crise econômica no país. Que país em crise teria gerado, num único mês, 127 mil novos empregos? O Brasil tem desafios econômicos? Tem, como todos os países. Alguns são específicos nossos, né? De fomentar o investimento numa escala maior, né? De manter a geração de emprego como tem conseguido manter, de estimular a inovação tecnológica, né? Sobretudo no terreno industrial, porque na agroindústria e na agricultura familiar nós estamos indo esplendidamente bem. No terreno industrial, como enfrentar, né, o fato de que grandes mercados consumidores do mundo passaram a comprar menos. Nós temos que fazer um esforço redobrado a cada momento, estamos fazendo, né, para ampliar as exportações. Tem desafios? Tem. Seria hipocrisia, até falta de juízo, como diria minha mãe, né, negar que um país como o nosso enfrenta desafios. Agora, crise? Não. Pelo contrário, o Brasil está entre os países do mundo, né, que, mesmo sofrendo os impactos da crise internacional, não vive uma crise interna. A inflação está descontrolada? Não. Né? Durante os 8 anos de governo Fernando Henrique, a inflação média foi superior ao período Lula e também ao período da presidenta Dilma. A inflação média dos 8 anos de governo Fernando Henrique foi acima de 9% ao ano. Né? E a inflação média do governo Dilma tem uma faixa de 6%, quer dizer, muito próxima, né? Podendo até ficar dentro da meta, muito próxima. E há todo um cuidado do governo, né, para combater esses sintomas específicos de repique inflacionário num ou no outro setor da economia. Então, é luta política, é pura luta política dizer que existe uma crise econômica no Brasil de hoje. E isso tem levado a oposição a descolar do sentimento popular, que é uma das características, na minha opinião, da oposição brasileira. Né? Se ela fizesse, como nós tentamos fazer durante muitos anos, e isso nos credenciou com o PT, como esquerda, para chegar democraticamente ao governo, se ela fizesse uma crítica, né, da condução da atual política, tentando apresentar uma alternativa, com base naquilo que eles acreditam, mas não, a oposição fica tentando fazer prognóstico de fracasso. Desde 2003. Né? Vai ter crise cambial? Não teve. Né? A inflação vai estourar? Não estourou. Né? O investimento vai reduzir? Não reduziu, ampliou. Né? Então, eles ficam vaticinando o fracasso da economia. E como isso não acontece, e de novo não vai ocorrer, né? Surgem problemas, surgem dificuldades. Nem tudo que o governo faz é perfeito. Né? No governo Lula havia também erros, até porque era o aprendizado da esquerda, que tinha chegado pela primeira vez à liderança do projeto nacional. Né? Mas, como os resultados são bons e a população percebe os resultados como predominantemente bons, né?
sem que isso signifique que a população não queira mais, que aí é o sentido das manifestações, inclusive de junho, de julho, né? Eles acabam passando do ponto, como se diz na linguagem popular, né? E fica muito evidente que eles estão torcendo para que o país fracasse. Então, você conhece tão bem quanto eu, melhor, houve um problema de preços em alguns setores da economia no primeiro semestre? Houve, né? Na área de serviços, etc. Alguns, aí fizeram aquela aposta no tomate, que era visivelmente sazonal aquele problema. Depois o preço do tomate foi lá embaixo e o preço de alguma outra, né? Enfim, de algum outro hortifruti granjeiro subia, descia. Eles sabem que são problemas sazonais. Mas como a oposição brasileira, na minha opinião, não tem um verdadeiro programa alternativo para o país, né? Eles não têm uma política econômica para apresentar, a menos que voltassem à política econômica neoliberal lá de trás, né? Que é expressa e flagrantemente rejeitada pela população. Quando eles falaram aí em retomar o programa de privatizações, né? Da venda de empresas públicas, a reação foi tremenda. Quando eles falaram de eliminar o crédito do BNDES, né? Um terço do crédito brasileiro que é público, e falaram que isso era um problema para o Brasil, até o empresariado reagiu duramente. Então, é luta política, e acaba que eles erram a mão, porque se criticassem determinados problemas que, de fato, existem, que são parte da execução de qualquer projeto transformador, mas não, eles ficam torcendo para dar errado. E a população percebe, né? É um andaime de uma construção, que o andaime, depois que a construção está terminada, o andaime fica. Então a população percebe, né, que a torcida é uma espécie de aposta contra o Brasil. Alguns setores da mídia e da oposição brasileira tentaram criar um clima como se a hiperinflação estivesse voltando. E depois aquilo não acontece, desmoraliza quem falou, né? Dizendo que a hiperinflação não estava voltando, não está voltando, está perfeitamente sob controle, né? A cada mês o índice de inflação é menor do que o mês anterior. Então, mas isso é a tentativa de criar um clima de pessimismo no país. E eu diria mais, viu, Márcio? Quando nós do PT fazíamos oposição nos anos 80, né, e 90, a experiência nos ensinou, né, que é direito da oposição criticar, né? E é obrigação da oposição fazer esse papel. Se ela não fizer, a população também não vai respeitar. Agora, o mestre Paulo Freire, que foi fundador do PT, né, e eu até menciono essa frase no livro, Paulo Freire dizia o seguinte: uma política transformadora tem que ser feita com denúncia, mas também com anúncio, né? E a parte de anúncio, de gerar expectativas numa coisa melhor e mais avançada, é essa que galvaniza o sentimento popular. A denúncia é necessária quando você acha que tem o que denunciar. A crítica ao projeto com o qual você não concorda é imprescindível na democracia. Mas o que entusiasma a população, né, é se você tem um projeto alternativo, que eles não têm, né? A oposição brasileira não tem, infelizmente. Porque é muito ruim quando a oposição não tem um projeto alternativo, porque ela tem sempre a tentação de apostar numa conduta meio golpista, né? Ela tem sempre a tentação de apostar na judicialização da política. Quer dizer, é bom para o país quando a oposição, né, tem uma proposta e acredita que possa, através daquela proposta, né, atrair parcelas da população. Alguns setores da oposição, acho que fazem isso, né? Se me permite, esse é um pouco da nossa marca do período da democracia entre 1945 e 64. Porque os partidos que surgiram aí do segundo pós-guerra, todos eram democráticos. Mas a evolução dos fatos em que você não cria uma oposição, pelo menos ao projeto varguista, industrialização, que foi ali percorrido por líderes de outros partidos, como foi o caso do próprio Juscelino Kubitschek, por exemplo, que não era da linha partidária do antigo PSB, mas a UDN, na verdade, esses partidos que ficaram na oposição sem votos, sem projeto alternativo, terminaram namorando e depois casaram com um caminho autoritário, um caminho
eu acho. Você vê que nós temos essas possibilidades de sinalizar isso nesse período agora, quando você fala que a oposição tem uma crítica destrutiva e aposta no fracasso e não apresenta uma alternativa. Você acha que tem alguma ligação com o período pré-64? Não, eu acho que só por analogia. Né? Não acho que seja consequência, quer dizer, as características do PSDB, por exemplo, hoje. Não acho que são por identidade, né, com aquelas forças políticas. O PSDB não nasceu como partido conservador, né, na sua criação, com Montoro, Covas. Ele era para ser, né, na ideia, se eu não entendo mal, né, naquela época eu fui deputado federal da primeira bancada do PT, né, eleita pelo PT, de 82 a 86. Convivi muito com eles naquela fase. Era para ser um partido de centro-esquerda. Eles também consideravam que o MDB estava muito moderado e, às vezes, preso a realidades antigas, tinha dificuldade de responder a problemas novos da vida brasileira daquele período. Né? Mas depois o PSDB foi transitando para a direita. Né? O PSDB não era neoliberal quando foi criado. O PSDB é a nova direita? Eu acho que ele acabou se transformando, e não falo isso como um adjetivo, não falo como um substantivo para caracterizar. Ele acabou se transformando num partido de centro-direita, né? Sobretudo no governo. Né? E os seus porta-vozes, né, alguns porta-vozes, sobretudo da área econômica, não estavam vinculados à fundação do partido. Não eram pessoas que estavam vinculadas à luta pela redemocratização. Eram pessoas que construíram um certo nome no mercado econômico, financeiro. Né? Os ministros de economia, por exemplo, que o PSDB teve no governo Fernando Henrique, eram pessoas que não estavam vinculadas ao ideário. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci razoavelmente bem, Franco Montoro. Né? Franco Montoro não era um homem de esquerda, mas tinha construído a sua trajetória defendendo questões trabalhistas. Os projetos de lei do Franco Montoro eram projetos de direitos trabalhistas. Salário-família. Né? Salário-família, etc. Mário Covas, gostando ou não gostando do último período do Mário Covas, sabendo que no governo houve muitas tensões com o movimento sindical, etc. Mas o Mário Covas, né, teve um papel importante na resistência à ditadura, como líder, inclusive, do MDB, né? Depois na luta pela redemocratização, na campanha das diretas que nós fizemos juntos, né? E ele era um importante orador. Quer dizer, Mário Covas tinha uma visão, até pela sua origem, sua base, que ele era de Santos, da Baixada Santista, muito vinculado ao sindicalismo, né? Até próximo do Partido Comunista. Quer dizer, vários desses eram fundadores né? O próprio Fernando Henrique, originalmente, não era neoliberal. Mas depois, eles, no governo, acho que assumiram o projeto neoliberal, porque correspondia muito também ao clima intelectual dominante no período. Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra. Né? No Brasil era aquela coisa que, para questionar os dogmas do neoliberalismo, a gente era acusado de dinossauro, sabe? Nostálgico do nacional-desenvolvimentismo. Quer dizer, eu acho que eles acabaram aderindo, né, a um conjunto de ideias dominantes, e essas ideias se tornaram as ideias deles. Né? Por isso é que eles têm muita dificuldade hoje para tentar apresentar ao país uma alternativa crível. Porque a crise internacional de 2008 foi exatamente a crise histórica do neoliberalismo no mundo, da desregulamentação, da falta de regras, dos paraísos fiscais, do mundo governado não pela política democrática, mas pelo capital financeiro. Então, quando eles falam, eles não podem propor a volta ao neoliberalismo. E não construíram uma alternativa que fosse de centro. Né? E aí acabam trabalhando para que, quer dizer, numa linha denuncista. Né? Mas é uma linha também, mesmo quando eles falam de erros que nós podemos ter cometido, que em muitos casos eles inventam erros que nós não cometemos. Mas em alguns casos falam de erros que nós provavelmente cometemos. Né? E como todo governo comete erros, eles tentam logo extrair uma conclusão
de que por ter feito isso ou aquilo, você não pode governar um país. Mas esse não é o sentimento da maioria da população, né? E as pesquisas estão mostrando que a maioria da população considera que esses 10 anos foram muito positivos para o país, mesmo não tendo resolvido todos os problemas, né? E aí vem aquilo que eu tinha falado de junho e julho. Quer dizer, a população quer mais, entre outras razões, porque nesses 10 anos foi feito muito. O país estava muito estagnado, muito parado, né? Com muito ceticismo, a população sem muita esperança nas coisas. O país foi colocado em movimento, né? O subtítulo do meu livrinho é isso, como é que o governo Lula colocou o país na rota do desenvolvimento. As coisas começaram o país fermentou de novo, e aí é natural, quando você libera as energias de um país, né? Quem conquistou 10 quer conquistar 20. Tem vaga para todo mundo nas escolas? Tem, mas agora as pessoas querem escolas de melhor qualidade, né? As pessoas que antes não podiam, agora podem comprar carro? Podem, mas agora querem transporte público de melhor qualidade. Quer dizer, de certa maneira, essas reivindicações são frutos das próprias transformações que nós fizemos, o que é um bom sinal, na minha opinião, para a vida do país. Descontado certa manipulação que se tentou fazer com as manifestações, né? Muito bem, Dulce. Importante e interessante essa avaliação que você faz sobre a evolução da política brasileira nesses últimos 30 anos, a construção e deconstrução de partidos. E eu queria agora ingressar no nosso terceiro bloco, trazendo um tema que é muito caro a você, que foi, de certa maneira, o tema pelo qual parte importante do seu tempo, nos 8 anos que foi ministro, terminou trabalhando diretamente. Mas, ademais de agradecer aos que nos acompanham, nós já estamos com um número muito grande de internautas que nos dão credibilidade, e quero agradecer aqui a sua correspondência, dizer também que nós estamos recepcionando questões, considerações que você se sentir estimulado a fazer ao ministro Luiz Dulce. Pode enviar diretamente pelo endereço eletrônico imprensa@fpabramo.org.br. O próximo bloco, o quarto e último bloco, nós teremos a oportunidade de fazer essas questões e considerações ao próprio ministro. Mas nesse terceiro bloco, então, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e trazer o tema da participação popular, né? Um tema que fez parte, certamente, desde a construção do Partido dos Trabalhadores, desde as primeiras iniciativas à frente das administrações municipais, que foi, por exemplo, avançar em relação ao próprio orçamento participativo. Nós temos inúmeras experiências construídas ao longo das administrações petistas, nos governos municipais, estaduais, e ao chegar no governo federal, não é? O governo federal, de maneira geral, é muito distante da população, diferentemente de quem é prefeito, vereador, e justamente em Brasília, que, embora seja de fato uma capital dos brasileiros, mas uma população que vive distante, de certa maneira. Como foi essa aprendizagem de tentar tirar do papel, né, a vontade de fazer com que a participação popular estivesse junto na construção, na avaliação, no monitoramento das políticas públicas? E é inegável, os 8 anos do governo do presidente Lula, a quantidade de conferências e de mobilização social que nós tivemos no Brasil. Conta para nós um pouco como foi essa experiência da participação popular, enfrentando um Estado que vinha de um período neoliberal, um Estado distante, um Estado que se reformulou e não continha, digamos assim, esse oxigênio respirado por mais pessoas para além da administração pública. Como é que foi essa experiência, Dulce? Márcio, nós sabemos que a democracia participativa está no DNA do PT, né? Na verdade, o PT foi criado, né? E quando a gente discutia no final de 79, início de 80, no movimento pró-PT, os documentos, já com esse objetivo, quer dizer, com o objetivo de ampliar a participação da sociedade na vida brasileira, né? Fazer com que a classe trabalhadora, que até aquele momento tinha sido mais assim espectadora da vida política, no máximo apoiadora de projetos de outros setores sociais, né? Participasse da política diretamente.
nós discutimos muito a ideia de que a transição democrática não podia se dar só por cima, no aspecto institucional, que era necessário, mas tinha que ser também por baixo. E queríamos fazer com que os setores que estavam alijados da ação política cotidiana se incorporassem também à democracia, o que implicava ampliar a democracia brasileira, né? Determinados setores que nunca tinham falado com a própria voz na cena política nacional. E ao longo da vida do PT, sempre buscamos fazer com que os trabalhadores participassem mais dentro do partido, né? Os estatutos do partido sempre foram aperfeiçoados gradativamente para que a participação fosse maior. Quando as primeiras prefeituras que nós governamos, já a participação popular foi intensa, né? Grandes, médias ou pequenas, depois os governos de Estado, e chegando ao governo federal, né? Até com base na experiência das prefeituras mesmo, que tinha sido muito rica, nós nos empenhamos muito para fazer com que a democracia participativa não fosse só uma coisa importante, simpática e tal, mas fosse um método de governo, um modo de governar, né? Com base na ideia de que, para uma política conservadora, não, mas para uma política transformadora, como a nossa, como era e continua sendo a nossa, a forma de fazer é tão importante quanto o conteúdo, né? Às vezes, o resultado de uma determinada política pode ser igual se você tiver 4 ou 5 técnicos numa sala fechada, ou se você fizer um processo, como foi, por exemplo, da Conferência de Juventude, com 500 mil jovens participando no país inteiro, né? Às vezes a conclusão formal no papel pode ser a mesma, mas a qualidade do que você faz é completamente diferente. Para uma política transformadora, forma é conteúdo, né? Método é resultado, porque você envolve as pessoas. De novo, o mestre Paulo Freire dizia isso: faz uma diferença enorme para a esquerda governar com e não apenas governar para. Nós tivemos alguns setores na própria esquerda brasileira, generosos, dedicados, etc., mas com uma visão muito verticalista, né? Eles achavam que, se a gente já sabe o que a população precisa, né, vamos então colocar em prática, quer dizer, não precisa fazer isso governando junto com a população. E nós sempre acreditamos que precisa, né? Precisa porque sempre aperfeiçoa as propostas, com base na experiência social, cultural, humana das pessoas e dos grupos sociais, mas precisa também por causa da correlação de forças. Porque se as classes populares ficarem na plateia, né, sem participar do jogo, não tem correlação de forças para o governo colocar em prática aquilo que ele quer fazer, mas que muitas vezes ele precisa de força para fazer. Porque as forças conservadoras, como nós sabemos, ao perderem as eleições, não deixam de ter um poder enorme, né? E trabalham para impedir o governo de colocar em prática aquilo que ele democraticamente apresentou à população. Então, uma vez uma amiga nossa lá no Pará me falou assim: Dulce, mas eu imaginava que o governo sendo do nosso partido e dos partidos aliados, né, vocês têm compromisso com essas coisas, que a gente não precisasse se mobilizar, né, a favor disso, porque vocês já querem fazer mesmo, então vão fazer. Aí eu brinquei com ela e falei: olha, é justamente o contrário, é justamente porque o governo quer fazer, tem compromisso com as mudanças econômicas, sociais, né, tem vontade política de fazer, que a população precisa se mobilizar para sustentar as transformações. Quer dizer, sem mobilização popular, um governo de esquerda, né, ou de centro-esquerda como o nosso, pode não ter força social ativa para promover as transformações. Eu até escrevi num livrinho, o nosso querido, falecido agora recentemente, Luiz Guxiquem, me disse: você criou um conceito. Eu falei: não, isso é uma expressão, não tem pretensão de criar um conceito. De governabilidade social. Igual a gente precisa da governabilidade política, né, de apoio na Câmara dos Deputados, no Senado, etc., governo nenhum se sustenta sem base no legislativo. Aí eu dizia assim: mas tão importante quanto a governabilidade política é o que a gente poderia chamar de governabilidade social, ou seja, sustentação ativa na sociedade para promover as transformações. E foi com esse espírito, Márcio, que a gente fez. Não é uma ideia simpática, assim, né, alguma coisa que você pode fazer, moderna. Não, como parte do projeto. Então foram 74 conferências nacionais, né, que começavam nos municípios, depois
iam para o Estado através de delegados, depois terminavam com grandes conferências no sentido estrito em Brasília. 5 milhões de pessoas participaram diretamente desse processo. Ninguém via isso tudo, porque, né, se você pegar, por exemplo, as conferências de políticas para as mulheres, que tinham 300 mil, 350 mil pessoas, ou as conferências de políticas para a igualdade racial, também com 300 mil pessoas, porque começava em cada município, depois em cada estado, depois a nível nacional. Uma grande parte da imprensa não divulgava, achando que isso era a gente com a gente mesmo, né? Mas não era, não. Eu ia, por exemplo, em conferência, fui no Tocantins, né? Fui a Sergipe, fui a outros estados, Bahia, Pará, e com todas aquelas dificuldades logísticas na Amazônia e tal, tinha milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas participando, né? E quando uma pessoa participa diretamente da elaboração de políticas públicas, o nível de compromisso que ela tem com aquelas causas, não é com o governo, não. Muita gente ia lá para criticar o governo, né? Mas ao participar do processo de elaboração das políticas públicas, o nível de corresponsabilidade é muito grande. Isso é bom, inclusive, para a democracia. Porque em vez da pessoa ficar de longe, né, reclamando e de um modo até às vezes alienado, criticando a vida política, ela vai para dentro dos processos para interferir, e se for o caso, aprofundar, né? Então foi uma coisa muito gratificante. Eu sou apaixonado por esse tema e sou apaixonado por essa questão. Além das conferências, nós criamos os conselhos, que já havia conselhos em alguns ministérios, agora tem conselhos de participação social em relação a todos os ministérios. Depois criamos as ouvidorias nas empresas estatais. Não é só para reclamação se a pessoa se sentia atropelada, não. É para opinar sobre as políticas daquelas estatais. Depois criamos as mesas permanentes de negociação, de reforma agrária, de agricultura familiar, né? De melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da cana. Agora, no governo Dilma, tem a mesa permanente com o setor da construção civil para melhorar as condições de trabalho. Você, quando era presidente do IPEA, né, apoiou diretamente várias dessas iniciativas. Quer dizer, em diversos níveis, e o Palácio foi aberto para a população. Isso é uma coisa... O Lula recebeu todos os setores que você possa imaginar, né? Da Confederação da Indústria ao movimento GLBT. Todos lá, né? A Confederação da Indústria já entrava no Palácio, continuou entrando, mas o movimento GLBT nunca tinha entrado. Entrou pela primeira vez e continua entrando, né? Desde o agronegócio até as quebradeiras de coco do Maranhão, né? Então, setores que não entravam no Palácio, que não dialogavam com o presidente, no máximo com o ministro, às vezes com o assessor, né? Isso é também ampliação da democracia. Ampliação da democracia. E eu acho que deve continuar. Eu sinto esse esforço do ministro Gilberto Carvalho, da presidenta Dilma. Quer dizer, tudo o que for feito pela democracia participativa, mesmo quando haja crítica, nenhuma dessas conferências foi um passeio. Todas elas eram polêmicas, eram, né, com diferentes setores de esquerda, com setores que não eram de esquerda. A conferência não era para legitimar políticas pré-estabelecidas pelo governo, não, né? Por exemplo, a Conferência de Comunicação, que eu ajudei a organizar junto com o ministro Franklin e com o então ministro Hélio Costa. Conferência de Comunicação tinha setores populares da comunicação, mas tinha também todas as empresas de telefonia e várias das empresas de televisão, de telecomunicação. Só algumas que não quiseram participar, né? E ninguém foi atropelado, não, foi tratado com preconceito. As regras permitiam que todo mundo... Tudo que foi aprovado na Conferência de Comunicação foi aprovado por consenso. Se o espírito fosse um espírito anti-empresarial, de detonar as empresas, né, de prejudicar os investimentos, de estigmatizar alguém, as empresas que estavam lá não teriam aprovado, sabe, as propostas. Quer dizer, eram conferências de fato democráticas e elas contribuíram para socializar questões. Que, por exemplo, Conferência de Educação, que foi promovida e coordenada pelo hoje prefeito Fernando Haddad. Lá não tinha só profissionais de educação. Não era uma coisa corporativa, ainda que eu seja professor de carreira e acho que a opinião dos profissionais de educação é muito importante. Tinha empresários, a CUT estava lá, o MST, os trabalhadores rurais, ou seja, toda a sociedade civil brasileira discutindo educação. O que eu considero muito importante para a cultura política do país,
que as questões não sejam discutidas só pelos profissionais do setor, que a saúde não seja discutida só pela saúde, também, mas também pelos demais interessados, pelos usuários, né? Então, a conferência de comunicação foi uma coisa extraordinária. Você vê indígenas discutindo junto com os empresários do setor sobre os rumos da educação brasileira, né? Então, foi uma socialização das políticas públicas muito grande, né? E eu me lembro que o Lula falou no discurso de posse do segundo mandato que o nosso governo queria, sim, distribuir renda, né? Mas que o nosso objetivo não era distribuir só renda, era distribuir renda, conhecimento e poder. E uma das maneiras de distribuir poder é através da democracia participativa, né? Então, vamos continuar. Orçamento, por exemplo, que é sempre uma coisa complexa. Nós tínhamos feito a proposta de um conselho de participação popular na elaboração do orçamento, que talvez pudesse ser retomado agora, né? Bem, eu vou me entusiasmando, vou falando muito, então você pode até pedir uma águazinha aqui no nosso orçamento. Vamos lá. Com isso, nós estamos fechando esse terceiro bloco, né? Temos mais um bloco ainda para as questões que foram formuladas por aqueles que nos acompanham, os nossos internautas, nosso agradecimento pela sua presença. Lembro, inclusive, ainda de uma exposição que você teve a oportunidade de fazer para os alunos da Fundação Perseu Abramo, no nosso curso de pós-graduação em gestão pública, a respeito da tradição brasileira em que os governos anteriores, os governos que representavam as elites, né, os grupos organizados, especialmente do ponto de vista econômico, tinham acesso direto aos governos, aos ministros, né, as classes populares, aqueles que até então não tinham uma organização tão bem estabelecida, tinham enorme dificuldade de ter acesso ao governo, aos ministérios. Então, é um processo educativo a participação, né, de organizar a sua própria demanda, a possibilidade de participar de um determinado tema no município, e depois ter a oportunidade de discutir no espaço estadual e depois no espaço nacional. Um processo educativo para um país que não tem experiência democrática, e a participação, inegavelmente, é um elemento-chave na construção e aperfeiçoamento democrático. Bom, nós recebemos aqui diversas questões, vamos apresentar, esperamos todos aqui na medida das nossas possibilidades. A Marta Regina nos enviou por correio eletrônico, falando a respeito da função educadora do PT no governo federal, com a participação popular, e ela pergunta se, no período mais recente, os temas da democratização, como é o caso da democratização da mídia, não estaria ainda por ser mais avançado. Como é que você vê esse tema da democratização da mídia? Eu estou de pleno acordo contigo e com... Como é que ela chama? A Marta. Márcia Regina. Marta Regina. Nessa dimensão educativa do processo de participação, sabe? Eu não vou tomar tempo com isso, mas... porque as elites tradicionais, elas sempre tiveram acesso ao Estado. O que não está errado na democracia, todos têm que ter. Mas com isso elas conhecem o Estado, sabem como lidar com ele, né? Quando governam, tem uma tremenda capacidade de gerir o Estado. As classes populares, historicamente, ficaram excluídas do Estado, então muitas vezes elas não conhecem, a não ser uma face pior do Estado. O Estado polícia nas ditaduras, né? O Estado espião nas ditaduras, ou mesmo em períodos não ditatoriais, mas de governos conservadores, o Estado clientelista, né? O Estado cooptador. Quer dizer, então, é muito importante, Paulo Freire também falava isso, as classes populares precisam se apropriar de um saber sobre o Estado e do Estado, uma cultura do público, né? E para isso precisa ter canais, precisa ter instrumentos. Eu lembro aqui, mas que nós promovemos na Secretaria-Geral da Presidência, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, também, na época, um curso de pós-graduação para os conselheiros dos vários conselhos de participação social, né? Análogo a esse que vocês estão fazendo agora, que é uma excelente iniciativa da Fundação Perseu Abramo. E muita gente, até de entidades que não eram populares, quis fazer, para entender melhor, para aprender como é que funciona, né? Essas conferências foram verdadeiros processos educativos. Nas primeiras conferências, às vezes as pessoas propunham coisas que a lei não permite.
Na segunda já sabia, ou então propunha a reforma da lei. Né? Bem, a questão da comunicação. Eu acho que é um dos grandes desafios da democracia brasileira. Né? A democracia brasileira ainda está devendo uma ampliação da democracia nesse setor. Vou dar um exemplo das rádios comunitárias. Né? As verdadeiras rádios comunitárias, eu não falo das rádios pseudo-comunitárias, não, que adotam esse nome, mas na verdade são experiências ou políticas ou econômicas disfarçadas. Né? As verdadeiras rádios comunitárias no Brasil não são tratadas da maneira que deveriam ser. Ainda não são. Né? Como instrumentos da vida democrática. Depois há monopólio, né, em diversos níveis. Que a direita, né, que pessoas de direita sejam donos de televisões, donos de jornal, não tem problema nenhum. A direita também tem direito de ser dona. Né? Agora, que só a direita detenha instrumentos de comunicação, não está certo. Em nenhum país democrático do mundo, né, setores... Qualquer pesquisa mostra que a esquerda, opiniões de esquerda no Brasil, nunca ficam abaixo de 30% da população. E a esquerda não tem uma rádio, né, não tem acesso a uma rádio. Isso permite, por exemplo, que determinados instrumentos de comunicação sejam utilizados quase como partidos políticos. Né? Então, agora, a nossa visão não deve ser a de, na minha opinião, é só uma opinião pessoal, de interferir em conteúdos. Né? E nem deve ser de tomar meios de comunicação de quem tem, né? Mas de dar possibilidade a setores que não têm de ter. Por exemplo, o Vicentinho, hoje o deputado Vicentinho, quando ele era presidente da CUT, ele tentou comprar a TV Manchete. E ele articulou recursos no campo popular para comprar, então, a TV Manchete, que depois virou Rede TV. E o então ministro das Comunicações, o Sergel, já falecido, no governo Fernando Henrique, impediu artificialmente o Vicentinho de comprar a TV. Por que o movimento sindical de trabalhadores não pode ter televisão? Por que hoje não pode, quando o governo concede? Se concede para deputados, por que não pode conceder para a Central Única ou para organizações de trabalhadores? Então, o que nós devemos querer é ampliar o acesso. De novo, é fazer com que os setores que estão excluídos tenham acesso aos meios de comunicação. E tenham, inclusive, sejam também proprietários de meios de comunicação. Que haja um verdadeiro pluralismo no Brasil. Porque, infelizmente, não há. Né? Infelizmente, não há. Determinados veículos se recusam a dar notícias que contrariam sua visão política e ideológica. Bem, tem mais aqui questões. Vou tentar ser mais sintético. O João Paulo, de Minas Gerais, envia também pelo correio eletrônico. Ele coloca aqui a questão regional, preocupação com a presença dos representantes dos estados no governo federal. Conta para nós, na montagem do governo federal, como é que se olha também o Brasil, a federação. Eu lembro que o Getúlio Vargas costumava dizer que cada processo eleitoral dentro de uma democracia era um verdadeiro processo, porque em cada eleição estavam embutidas 3 eleições, dizia ele. A primeira seria a eleição em que a disputa pelo voto, para ver quem é que ganha as eleições. A segunda eleição é aquela que diz respeito à formação da governabilidade, com que partido se vai governar. Então, a segunda eleição, que também são escolhas. Tremenda dificuldade. Exatamente. E a terceira eleição, dizia Getúlio, era a eleição da disputa interna dentro do governo para ver quem conduz o governo. Não sei se isso se assemelha aos dias de hoje, mas esse tema colocado pelo João Paulo, aí, da representação dos estados. Exatamente. É isso? Não disse então, qual cidade. Mais à vontade é uma conversa de mineiro aqui. Não, que eu vou... não sei o que vai dar. Mas... O que eu acho é o seguinte, falando com toda sinceridade, com tudo que eu disse aqui, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, há uma razoável, eu acho, distribuição dos cargos, né, de primeiro e segundo escalão, pelas regiões do país. Né? Mas, na minha opinião, como é que ele chama? João Paulo. João Paulo, meu querido conterrâneo. Eu acho que mais importante do que isso, que às vezes tem que ser combinado com outros critérios. Né? Você tem uma aliança partidária necessária para governar no sistema político brasileiro. Tem também o critério da competência técnica para determinadas funções.
e nem sempre você pode, né, atender exatamente tudo aquilo que cada um dos 27 estados tinha. Agora, o que houve de diferente no governo Lula, que eu acho, e que isso é uma tremenda revolução, e a presidenta Dilma está mantendo, isso deve ser incorporado na cultura política brasileira, que é o seguinte: o governo Lula fez uma verdadeira política nacional de desenvolvimento regional. Então, independente de ter um ministro ou não, naquela pasta ou em outra pasta, todas as regiões do país foram fortemente beneficiadas pelo governo Lula. Né? Porque antes, essa coisa de ter 2 ou 3 ministros ou um, era governos com pouca unidade. Então, né, você tinha que ter alguém lá para tentar defender o seu interesse. Eu dou um exemplo, né? O PAC. O Márcio, era uma coisa emocionante, comovedora. Né? Primeira vez que a então ministra Dilma apresentou ao presidente Lula a proposta do PAC, que já era uma proposta consistente, né? Tecnicamente muito qualificada, como é a característica da presidenta Dilma, o Lula virou e falou assim: Dilma, está ótimo. Nós estávamos lá, o grupo de ministros, falou assim: está ótimo. Né? Agora eu queria que você fizesse o seguinte: distribui para mim esse conjunto de obras, de portos, aeroportos, rodovias, né? Ferrovias, etc., refinarias, distribui geograficamente. Eu queria. Tá? Aí ela imediatamente fez, porque ela tinha tudo na cabeça. E foi uma regra no governo Lula. Né? Qualquer programa nacional, de qualquer tipo, de inclusão digital, de qualquer coisa, né? O Bolsa Família, era sempre pensado levando em conta as diferentes regiões do país. O Lula não autorizava nenhum programa, você, né, cumpriu um papel importantíssimo no governo Lula, e sabe disso, ele não autorizava nenhum programa que fosse nacional só de nome, que de fato não tivesse uma visão igualitária do desenvolvimento nacional. Então, muita gente diz assim: não é possível, o Lula teve 80% de voto no Nordeste, mas ele é nordestino e tal, veio para São Paulo, é metade paulista, metade... Mas a Dilma teve 80% de voto no Nordeste. De onde vem esse apoio? É o Bolsa Família? É também. Mas é o fato de que o governo Lula materializou o sonho do Celso Furtado. Ele tá e a Dilma também, modernizando e industrializando o Nordeste. 1.000 quilômetros de ferrovia, duplicação de rodovias, refinaria. Tá? Então, das 5 refinarias que a Petrobras decidiu fazer naquele plano, 4 são no Nordeste. Isso nunca aconteceu no Brasil, porque só o Sudeste era beneficiário. Eu sou de um estado do Sudeste, o meu conterrâneo também, que é Minas Gerais. Agora, se for olhar outras coisas, né, os investimentos eram pensados do ponto de vista de um desenvolvimento do conjunto. A nossa querida Tânia Bacelar, talvez seja a maior estudiosa de desenvolvimento regional no Brasil, mostrou na prática como é que isso se refletiu no mercado de trabalho, como é que isso se refletiu no aumento da renda no Nordeste, né? E na Amazônia também. Então, mais até do que ter um cargo ou outro, né, que é uma característica um pouco da política tradicional, o importante é que as políticas do governo levem em conta o conjunto dos estados e o conjunto das regiões, né? Bem, Muito bem, nós estamos praticamente encerrando aqui essa vamos ver se eu oportunidade. Respondo mais rápido algumas outras. Pois é, não, tem mais uma aqui e o resto vou lhe passar para você então poder responder. Mas eu acho que tem uma questão aqui de fundo que a Marta Domingos nos enviou pelo próprio Twitter. Muito obrigado, Marta. Ela levanta o tema aqui de após 10 anos de governo, o que o PT, o governo Dilma, deve anunciar, e aqui ela aproveita para citar o Paulo Freire, para o novo mandato. Quer dizer, qual é o anúncio? O que você imagina que, olhando para os próximos anos, quais são questões ainda que merecem ser superadas? Quais são questões novas? Como é que você pensa um pouco o Brasil para os próximos anos? Sem dúvida que há questões novas, né? Algumas delas são novas mesmo, a vida colocou essas questões. Outras são fruto das próprias mudanças, como eu disse, que nesses 10 anos os nossos governos fizeram no país, né? E eu quero dizer que a verdadeira esquerda, ela tem que valorizar as suas tradições, os seus valores, né? Inclusive os seus valores morais. Não há verdadeira esquerda democrática sem a capacidade, inclusive, de identificar e corrigir os seus próprios erros, né? E erros existem,
numa sociedade democrática, em um Estado, um país tão grande, um Estado tão grande, é impossível não cometer erros, né? Então tem coisas a melhorar na administração pública. No governo Lula também tinha, né? Por que a população votou na Dilma? Não é porque achasse que não tinha nenhum erro no governo Lula, é porque sabia que, apesar dos erros, o saldo era enormemente positivo, né? Os acertos eram muito mais importantes do que os eventuais erros. Isso não deve nos levar a ignorar os erros, né? A verdadeira esquerda, e o PT sempre teve muita capacidade de autocrítica. O PT sempre soube evoluir, soube aprender com a vida, né? Permanecendo fiel aos valores morais e políticos que são o fundamento da nossa própria existência, né? Então eu acho que tem problemas, sim, e tem desafios. E tem coisas que nós gostaríamos de ter feito e não conseguimos fazer, que as condições não permitiam. Então, por exemplo, na distribuição de renda, né, tem muito a avançar. Quer dizer, nós combatemos a pobreza, a miséria, mas tem muito a avançar. O Brasil é hoje um país muito menos desigual do que já foi, né, mas ainda é muito desigual. Então, junto com o combate à pobreza, acho que nós precisamos avançar no combate à desigualdade, né, a desigualdade de direitos, inclusive no que diz respeito aos direitos das mulheres, aos direitos dos negros, né? Ainda há muito preconceito sexual e de gênero no país que precisa ser, né, superado. Eu acho que há toda uma dimensão, quer dizer, econômica, na inovação, né? O país ele superou a estagnação, né, do período neoliberal, mas se colocou em movimento, mas ainda precisamos nos modernizar muito. São poucos os setores, existem, o setor do petróleo mesmo é um, mas não são muitos os setores em que nós temos pesquisa de ponta. E o Brasil é um país que tem vocação de pesquisa de ponta, né? Não só pesquisa acadêmica de ponta, mas também pesquisa tecnológica de ponta. Quer dizer, nós precisamos dar esse salto para a sociedade do conhecimento. E temos condição, né? Condição política, condição cultural, e o pré-sal e outras coisas nos dão essa condição também material. Eu acho que nós precisamos melhorar a política, né? Com todos os excessos e as manipulações que existem nesses julgamentos que acontecem no Brasil, inclusive nesse mais recente, né? Com tentativas de imputar à esquerda coisas que ela não fez, né? Mas é fato que o financiamento público-privado de campanha no Brasil é um problema gravíssimo, né? O sistema político-eleitoral brasileiro é um sistema muito distorcido e ele acaba induzindo todos os partidos, né, a financiamento ilegal, essa coisa toda, que já é um problema complicado, né? Então, eu acho incontornável e vamos fazer todo o esforço para que aconteça antes do próximo mandato da presidenta Dilma, né? Mas se não conseguir, que seja uma das maiores prioridades do próximo mandato, modernizar, reformar e democratizar o sistema partidário brasileiro, né? A esquerda é a principal interessada nisso, deve ser a principal interessada, né? Para que haja financiamento público, para que haja fidelidade partidária. A política, o principal prejudicado com esse sistema político é a esquerda, que ela obriga a esquerda, muitas vezes, a repetir comportamentos que são tradicionais da direita e que a esquerda não quer fazer, né? Não fará se não for necessário. Então, vai beneficiar todo mundo. Eu acho que os grandes partidos conservadores também serão beneficiados por um novo sistema político, mas, sem dúvida, para nós é vital. Muito bem, Dulce. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, transmitindo teu aprendizado, seu acúmulo de tanto tempo. Agradecer muito também aos quase 1000 internautas que nos acompanharam. Uma felicidade grande tê-los aqui. Esse é um novo método de trabalho, um trabalho colegiado, vamos dizer assim, pelo fato de que há uma interação entre nós aqui, nessa bancada de questionador do ministro Dulce e os internautas que nos acompanham, mandando suas proposições, suas questões. Muito obrigado. Nós vamos seguir nesse caminho de entrevista, de debate. Mande sua sugestão e vamos em frente. Ministro, muito obrigado, então. Uma boa semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos.